Muito bem, vamos gravar. Olá! Hoje eu vou trazer para vocês uma história. Muitos me perguntam, Marcelo, o que é que eu leio? É um desespero, porque o pessoal não sabe o que ler, como começar, da onde vai tirar livro para leitura. Muito bem, eu resolvi trazer para vocês a minha história de leitura. O que eu fui lendo durante os anos, aquilo que foi me fazendo aprender, o que eu precisava no momento, ou aquilo que eu encontrava numa livraria e que a energia parece que abria, esse livro é interessante e é importante. Logo que eu comecei na cidade de Caxias, no Alunos do Bem, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás da codificação do Kardec. Estão aqui os livros, e eu vou trazendo para vocês, porque eu tenho esses livros guardados, é a minha biblioteca, e tenho os outros dois também. Esta é a codificação, com mais dois, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aqui nós temos as três primeiras obras básicas, são os livros do Kardec. E eu confesso para vocês que eu li o livro dos médiuns, que ele é um livro bem importante, é um livro que a gente precisa, dos médiuns. Ele vai falando de aptidões, ele fala de uma série de coisas que nós temos que são bem importantes para o médium. E na casa o pessoal falava muito da questão, vocês precisam ler as obras básicas. Muito bem. E eu fui atrás e adquiri todos eles. Eu consegui ler. Aqui eu tenho o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas, não é? Eu vou dizer para vocês que eu consegui ler os dois primeiros. E não consegui ler mais nada. Tive que abandonar a leitura dos livros da codificação do Kardec. Por quê? Porque na minha cabeça dura não entrava. Eu aprendi muita coisa com esses livros, quando li, na minha questão como médium, o que eram as questões que aconteciam, o que era uma obsessão, o que era uma desobsessão. Eu fui aprendendo o que li nos livros, que me servia. Muita coisa não me servia porque a minha cabeça não estava pronta para essa leitura. E eu deixei os livros de lado e segui adiante. Na época, logo após, nós fundamos o Grupo Alvorada, em Caxias do Sul. É um grupo de apometria. Então, logicamente, nós fomos atrás disso. Eu, na época, o livro que nos indicaram, e é a Bíblia até hoje, a Bíblia da Apometria está aqui. É do José Lacerda de Azevedo, Espírito e Matéria. Ele tem um segundo livro também, eu tenho o segundo livro dele também, que é Energia e Espírito, que também fala sobre a questão da espiritualidade e da apometria, envolvendo a questão da técnica apométrica. Este livro, eu indico para vocês, ele tem uma série de fórmulas iniciais que vocês não precisam saber. São fórmulas que vocês não precisam decorar, que vocês não precisam saber, porque vocês não vão usar. Mas ele traz a aplicação de técnicas aqui, que é bem importante. Traz uma série de casos pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. Isso eu indico para vocês, para quem vai usar a técnica da apometria para o seu trabalho. Como eu já disse em outro vídeo, todo mundo utiliza apometria. Todos. Em um vídeo posterior, talvez, eu entre mais nesse assunto, porque é um dos assuntos que nós vamos discutir ao longo da caminhada. Junto com o Espírito e Matéria, na época, eu li os livros que eu indico, todos esses livros que eu estou falando para vocês, eu indico. O Aruanda, eu li ele fora de ordem, na época foi o livro que me indicaram para ler, o Aruanda, do Robson Pinheiro. Tambores de Angola, aqui são edições novas já,
Na época eu não tinha os livros, eu consegui emprestado e li eles. E tem o outro livro que fala a mesma história, né? Que é Antes que os Tambores Toquem, que eu indico para vocês que leiam antes, na ordem, Antes que os Tambores Toquem, Tambores de Angola e Aruanda, como sendo o terceiro livro. Na época, também me abriu muito a cabeça. E confesso para vocês que agora, recentemente, eu li novamente os 3 livros. E aprendi, e isso é uma coisa que os senhores têm que entender, a recorrência da leitura, da mesma leitura, depois que vocês aprenderam um pouco mais, é muito importante. Porque vai ter coisas nesses livros que eu estou falando para vocês, que mais tarde vocês vão ter condições de aprender. E se lerem novamente o livro, existem informações que vão complementar o teu aprendizado. Isso é muito importante. Um livro nunca deve ser lido apenas uma vez. Se puderem ler 2 ou 3 vezes, assim eu indico. Em tempos diferentes. Não conseguintemente. Lê 1, 2, 3. Dê intervalos de tempo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e voltem a ler os mesmos livros. Vocês vão ter ideias diferentes, entendimentos diferentes da mesma coisa que está escrita, porém não foi compreendida. Nesta época, eu descobri uma das mestras que foi, das minhas primeiras mestras, e que se apresentou para mim em determinado momento. Ela propriamente não, mas trabalhadores da linha dela. Chama-se Helena Pietrovna Blavatsky. E aí, eu fui atrás dos livros da teosofia. A teosofia vem do Oriente, é trazida pela Blavatsky, que fez a compilação. Então, eu tenho todos os livros da compilação da Blavatsky. O último que eu adquiri há pouco tempo agora foi o livro perdido de Xian, que está aqui, que eu indico para quem gosta da teosofia. Junto com esses livros, então, eu comprei. Fui comprando, fui adquirindo e fui guardando. Li alguma coisa, mas eu confesso para vocês que isto aqui é de uma dificuldade elevada. O grau de dificuldade de entendimento desses livros é muito alto. Então, se você está com a cabeça boa, esses livros eu vou dizer para você assim, caminhem dentro da espiritualidade durante muito tempo. Eu vou retomar esses livros agora. Eu acredito que possa ter condição de entender um pouco mais. A Voz do Silêncio também é da Blavatsky, é um livrinho bem interessante de ler. Eu gostei muito. Ele traz pedaços da parte da teosofia. Então, nós temos a Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, que são as 2 codificações da Blavatsky, as 2 coleções, são coleções de livros, uma tem 6 ou 7 e outra tem 8 livros, são volumes, não é? Transcritos. E vou deixar uma dica para vocês que, na época, eu não sabia. E eu acabei, muita coisa eu não entendia na época, até por isso deixei, e acabei adquirindo esse livro, chama Glossário Teosófico. Aqui existe a transcrição do sânscrito das coisas, porque tem muita coisa nesses livros da Blavatsky que são em sânscrito. Então, eu indico vocês adquirirem um dicionário desses, para poderem fazer a leitura desses livros. E digo, é uma coisa que vocês não vão pegar e sair lendo, porque isso é entendimento, são doutrinas. Então, você vai ler e vai compreender o que a doutrina te traz. Não é para você seguir a doutrina que aqui está, porque isso aqui são coisas que vêm do Oriente. Nós não somos orientais, nós somos ocidentais. Muito provavelmente nós tenhamos tido vidas passadas na Índia, dentro desta questão, na questão do nosso Criador Brahma, e nós trazemos isso na nossa memória espiritual. Então, para quem se sentir atraído, não esqueça do dicionário teosófico, não esqueça deste dicionário, porque você vai se complicar bastante se tentar ler Blavatsky sem um dicionário de teosofia.
Eu fui adquirindo, durante a caminhada, esse material e fui lendo. Na época não era tão fácil achar, mas a gente acabou encontrando, por sorte nós encontramos, e hoje acredito que seja mais fácil você encontrar esse tipo de material. Posteriormente, eu tive uma parada por um tempo, onde eu comecei a sair da parte da apometria e comecei a estudar o Reiki. Entrei na questão das linhas de energia. E eu me afastei um pouco da espiritualidade aplicada, da apometria e o desenvolvimento aplicado da espiritualidade nos trabalhos. Eu parei de trabalhar por um tempo, mas eu comecei a ler mais. E encontrei, durante a minha caminhada, os livros do Conde de Rochester. A psicografia é de uma, se não me engano, é de uma russa ou de uma tcheca. Eu agora aqui não tenho como precisar para vocês. Mas, enfim, é Vera Krijanovskaya. O nome da primeira médium que psicografou Rochester. Ele voltou a escrever esta médium, se eu não estou enganado, já desencarnou. Mas existe uma outra médium na atualidade que voltou a psicografar os livros do Rochester. Então, eu vou indicar para vocês o que eu gostei para começar, que me atraiu muito nas histórias, é esse livro, Os Magos, do J.W. Rochester, o Conde de Rochester. Esse livro me trouxe um mundo, me trouxe para dentro de um mundo em que eu pude viajar bastante. Esse e outros, né? Aqui eu tenho um outro livro que eu trouxe também, No Planeta Vizinho, que é a história da vida em Marte, uma história que se passa em Marte, que eu achei muito bonita. Também indico para vocês. Existem outros livros do Rochester que eu gosto. Eu tenho tudo que eu pude comprar dele, eu tenho em casa. Eu gostei muito de ler e me ensinou muito a respeito de outros mundos e de outras possibilidades, e que são coisas bem palpáveis. Nós temos, nesse universo de espiritualidade, nós temos a condição de que isso aconteça de fato. São histórias muito interessantes e vão ajudar você a abrir, a expandir a tua consciência. Vai te ajudar com a questão da expansão da consciência. Não que essas histórias sejam verdadeiras, mas são psicografadas por espíritos, então elas têm um fundo de verdade, que pode não ser aprazível para você no momento, porque você precisa expandir a tua consciência. Mas elas têm, sim, uma construção verdadeira por trás de cada história. Nessa época em que eu li o Rochester, eu estava na minha expansão de consciência. Foi um período em que chegou em determinado momento que eu recebi uma ordem dos mentores que andavam comigo, eles me mandaram parar. Porque na época, me chamavam de viajante. Eu era um viajante. Eu estava mais fora do planeta do que aqui. E eu precisava dar atenção para as coisas daqui. Eu estava muito dentro dos livros. E eu me dediquei à música, me dediquei um tempo à música e me afastei dos livros e me afastei da espiritualidade. Foi uma época em que eu precisava de outros aprendizados. E acabei lendo um livro que eu vou deixar para vocês aqui, que não é um livro fácil de ler, você tem que ter continuidade. Mas é um livro que fez uma mudança muito grande na minha vida, chamada Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. Eu indico, ele também tem o Tal da Física, que é um livro interessante de ser lido. Para o pessoal que estuda a espiritualidade e a terapêutica, é muito importante ler Fritjof Capra. Esse livro especificamente faz com que você entenda a mudança do ser humano. Por que o ser humano precisa mudar? Ele precisa. E como são os pontos de convergência nessa mudança? Quando você chega no seu ápice ou quando você chega no fundo do buraco, você tem uma curva e ela precisa acontecer na sua vida. Para que você tenha aprendizados. Deixo indicado esse livro para vocês. Quem tiver paciência de leitura e quem quiser ler e entrar para dentro e se compreender, leia. Leia esse livro e leia os livros do Fritjof Capra, que eu acho um autor muito interessante, muito bom. Traz um conhecimento diferente e que vai te ajudar na tua caminhada.